Olá, amigos e amigas da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 16 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje, nós estamos recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo o vereador César João Sim. Tudo bem, vereador? Bom vê-lo. Tudo certinho? Tudo ótimo. Pronto para responder as perguntas aqui, vereador? Sempre. Então tá certo. Vereador César João Sim, que é líder do governo da Câmara, a gente já vai falar sobre isso, mas também tem um papel fundamental nas comissões legislativas permanentes aqui da Casa, faz parte da Comissão de Educação. E como é o trabalho, como está o andamento do trabalho nesta importante comissão? Facilitado, né? Na medida em que nós temos como relator o vereador Zeca Bombeiro e como membro o vereador Jefferson Fortes, que é advogado. Então, o trabalho da comissão fica facilitado e nós estamos enfrentando todas as questões que demandam de um parecer mais acuidado, com muita tranquilidade e com muito esforço. É uma atividade representativa e que vale a pena ser vivenciada. O senhor que teve a sua vida como promotor público, e lógico tem a sua vida aí como professor da FURB, qual é a diferença, vereador, do trabalho que o senhor fazia na promotoria e com este papel de parlamentar? A diferença maior é que lá fazer cumprir a lei, né? Se é preto, se é branco, cumpra-se, senão a gente prende. Mais ou menos assim, né? Evidentemente que eu não agia dessa forma. E aqui na legislatura nós temos a chance de fazer leis. Então, a diferença é fundamental. As duas atividades são importantes. Uma fazendo cumprir e a outra fazendo leis para que elas possam ser cumpridas. São os dois extremos, são os desafios da vida, né? Mas eu agradeço sempre a Deus o dom que eu tenho de gostar daquilo que faço. Até hoje não exerci atividade nenhuma sem gostar daquilo que faço. E a vida é vivida em etapas, em ciclos. E hoje o meu ciclo é esse da Câmara de Vereadores, é esse de ser professor da FURB, é esse de ser advogado, e eu estou adorando essas atividades, principalmente de ser vereador. É uma experiência muito gratificante, muito gostosa. Não tinha a menor ideia que seria tão gratificante. Evidentemente que tem os problemas, evidentemente que tem esse ódio que a população tem com razão dos políticos. Mas a sociedade precisa aprender também a separar o joio do trigo, né? Nem todos são bons, mas também nem todos são ruins. De qualquer forma, o que eu queria deixar registrado é essa minha alegria, essa minha empolgação, esse amor que eu tenho pelo exercício da legislatura numa cidade tão representativa que eu escolhi para encerrar os dias da minha vida, que é Blumenau. Ô, vereador, entrando nesta seara, neste assunto, o senhor que é parlamentar, como é ser vereador e ouvir nas ruas aí as pessoas reclamando dos políticos de uma forma geral? Dói. Dói porque a gente sabe que as pessoas têm razão, né? Dói porque às vezes falta argumento. Então nós, vereadores, os políticos têm uma capacidade que chama-se dialética, que é a ciência de você justificar o injustificável, né? De provar aquilo que dificilmente possa ser provado, diferentemente de lá na minha atividade como promotor de justiça. Eu só podia me valer daquilo que estava na lei. Mas dói mais ainda não é saber que o eleitor tem razão naquilo que ele diz. Dói quando você sabe que você não faz parte desse contexto de ladrão, de corrupto, de salafrário, de pessoas que usam a política para benefício próprio. Eu sempre tenho dito, né? A política é a arte de fazer as pessoas felizes. Agora, para você fazer as pessoas felizes, você não pode roubar, você não pode ser ladrão, você não pode ser canalha, você não pode ser político corrupto. Então, eu torço para que agora, com a ajuda da automação da internet, as pessoas possam disponibilizar de instrumentos, de meios para separar o joio do trigo. Aí é muito fácil, você não separa o joio do trigo, mas vai separar como? Como é que você fica sabendo da atividade de todas as pessoas que querem ser candidatos, aquela coisa toda, se isso só aparece na época da eleição? Agora, com a internet, as pessoas estão acompanhando. Então, a esperança é que o eleitor aprenda a separar o joio do trigo, né? Nós venhamos a trilhar uma revolução moral no país. Essa revolução moral vai atingir, com certeza, a classe política, e talvez eu não, mas os meus filhos e os meus netos
vão ter aquele Brasil que nós sonhamos e vão ter aquele político que nós queremos. Sem esquecer de um detalhe, né? Sociedade nenhuma é melhor que seus líderes. Nenhum de nós é escolhido, nenhum de nós é sorteado, alguém colocou lá. E se colocou lá, teve o apoio de alguém. Então, a sociedade tem que aprender a fazer a sua parte. É difícil? É. Mas eu acho que vale a pena, ainda com esse sofrimento, né, sendo vítima dessas injustiças. Eu não posso também querer que a sociedade, desanimada como está, né, desesperada, arcando com as consequências da atitude dos maus políticos, possa querer separar o joio do trigo. Dizer, ó, eu estou falando mal de político, mas não falo de não. Tem que falar realmente de todo mundo, para que a gente também possa, né, ajudá-los a buscar aquele país, a construir aquele país que nós sonhamos. E quando eu falo em país, eu falo em Santa Catarina e falo principalmente da nossa querida Blumenau. Na sua vivência, na sua experiência, esse novo Brasil que esperamos está longe de acontecer? Não, não, nós estamos no fundo do poço. Ou então estamos, né, visualizando uma luz no fundo do poço. E essa luz veio em razão da automação, veio em razão da internet, porque essa internet também deu condições de fiscalização. Como é que o Ministério Público Federal, os procuradores que estão investigando os maiores escândalos do país, teriam condições de fazê-lo manualmente? Não teriam acesso a essas informações. Então, não vai chegar um dia, vai apertar num botão, a minha vida vai estar lá, o meu passado vai estar lá, a minha declaração de imposto de renda vai estar lá, o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim está lá. É isso que o eleitor um dia vai ter acesso e os investigadores, o Ministério Público Federal, Estadual, estão tendo acesso a essas informações graças à internet. Então, o Brasil está começando a mudar. Já começou, né? A passeata, as manifestações do último final de semana já é uma demonstração clara. Foi diferente daquela outra. Nós vimos famílias, eu vi pai, mãe, filho, netos, né, na passeata. Então, o objetivo da passeata é com que o político se conscientize e que nós tenhamos aquele Brasil que nós merecemos. É um Brasil grandioso, um Brasil rico, um Brasil poderoso, só que, infelizmente, só vale essas maravilhas para a classe privilegiada, a classe política. Então, nós temos que fazer com que isso aconteça o mais rápido possível. Mas, objetivamente, respondendo a sua pergunta, o Brasil já está mudando. Sem dúvida nenhuma, é só a gente parar para pensar e ver que o político já está mais preocupado. Já está, como diz o meu irmão tijucano, né, tomando vergonha na cara. Vereador, além de parlamentar, além de fazer esse trabalho aí nas comissões legislativas permanentes, que nós já comentamos aqui nessa entrevista, o senhor tem uma outra missão, que é de ser líder do governo na Câmara. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu trabalho como líder. Olha, primeiro é um trabalho muito honroso, né? Porque eu sou líder de um governo que eu acredito. Se eu não acreditasse, não seria líder. Vai perguntar para mim se eu votei ou não no atual prefeito? No primeiro turno, não. Mas ele é o prefeito. E eu sou daquele eleitor que, mesmo não sendo partidário, como fui com outros prefeitos, eu torço para que ele faça as coisas bem feitas, porque se ele fizer bem feito, quem ganha somos nós. E se ele fizer mal feito, quem perde somos todos nós. Então, essa liderança muito me honra. É uma atividade dignificante, é trabalhosa, é complicada, porque ser líder de um governo, de uma cidade, com a representatividade de Blumenau, com a grandeza que é Blumenau, é uma atividade muito difícil, mas a vida é feita de desafios. E eu já também aprendi a gostar da atividade de líder, da atividade de ser vereador, como eu disse, mas da atividade de líder. Eu vou repetir, é um dom divino, né, de me adaptar rapidamente aos novos desafios e ainda mais, amando esse desafio, gostando desse desafio, apesar das dificuldades. Falando em dificuldades, vereador, o senhor é líder do governo e o senhor pode ter uma resposta nesse sentido, que a própria situação, a própria oposição aqui da Câmara de Vereadores levantou aí que o governo municipal acabou perdendo recursos do Badesc a juros zero. Né, recursos que poderiam ser utilizados aqui na nossa cidade a juros zeros. Como é ser líder do governo com essa possibilidade? A oposição, com a oposição como nós temos em Blumenau, com a oposição inteligente, né, eu tenho sempre dito em tom lúdico, né, o mais bobinho aqui voa. Então, uma oposição inteligente, uma oposição que sabe fazer oposição, uma oposição que tem discurso, uma oposição que investiga, mas isso é bom para o governo.
Porque se o governo é fiscalizado, diminui as chances de erro. E a prefeitura é a maior empresa de Blumenau, são quase 10 mil funcionários. Não tem como você administrar isso tudo sem ter uma fiscalização. Então a gente aplaude e o prefeito agradece a atitude da oposição. Mas às vezes tem coisas que não correspondem à verdade. Então eu fico às vezes chateado quando eu ouço mentiras humildemente e não tenho oportunidade de fazer com que as pessoas que falaram essas mentiras ouçam as minhas verdades. E nessa questão de perder valores do Badesc, né, foi uma irresponsabilidade. A oposição poderia criticar a forma do empréstimo atual. É diferente daquele do juro zero. Agora, quem cancelou o empréstimo do juro zero, por equívoco, foi o Badesc. Tanto é verdade que o Badesc reconheceu e todas as obras, tá difícil, todas as obras, são 17 obras que estavam previstas no Badesc Juro Zero, estão aqui relacionadas. Algumas já em execução, outras em licitação. E quando eu falo em licitação, é porque ela já foi aprovada pelo Badesc. Então, Blumenau, o cidadão blumenauense não perdeu absolutamente nada. Agora, tem que agradecer a oposição, porque em razão dessa oposição eficiente, nós tomamos mais cuidado com as coisas. Então, eu queria deixar claro aqui para você que é blumenauense, para o papai, para a mamãe, para você que recolhe os seus tributos, para você que mora na localidade dessas obras, já li em plenário, vou colocar no meu Face para que você possa ter acesso a ela, não há prejuízo nenhum. Ou seja, não há uma única obra que vai deixar de ser feita em razão dessa alegação da oposição de que nós perdemos 20 milhões juro zero no Badesc. Nós não perdemos absolutamente nada e as obras estão sendo realizadas, vão ser realizadas da mesma forma como elas seriam antes. Melhor para Blumenau, porque agora, na medida em que elas forem realizadas, nós vamos começar a pagar o Badesc. E antes, recebidos os valores, nós já temos que começar a devolvê-los, ainda que não utilizados em obra nenhuma. Ou seja, inverteu. O dinheiro agora só vem com a realização da obra. Melhor para Blumenau, melhor para nós todos, melhor para que a administração possa executar as suas tarefas paulatinamente. Então, Blumenau não perdeu esses recursos, vereador? Estou reafirmando para o senhor, para a senhora que está nos assistindo, Blumenau não perdeu absolutamente recurso nenhum do Badesc. E tem mais, todas as obras que seriam realizadas com o antigo empréstimo vão ser realizadas com um novo que o Badesc disponibilizou, reconhecendo a precipitação em ter cancelado aquela fórmula de empréstimo anterior. Vereador, o senhor apresentou aqui na casa, eu quero falar sobre isso no próximo bloco, o senhor apresentou aqui na Câmara de Vereadores um projeto de lei que vai determinar o pagamento à empresa Odebrecht, né, a partir do momento que houver uma fiscalização da agência reguladora, né, dos trabalhos feitos de implantação por uma agência reguladora. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Pode. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador César João Sim, do PP. É um minuto só, a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo, onde nós utilizamos como cenário deste programa o vereador César João Sim, do PP. Vereador, no final do bloco passado nós falávamos aí sobre um projeto de lei que o senhor entrou na semana passada aqui no Poder Legislativo. Esse projeto de lei poderá garantir uma maior fiscalização das obras da Odebrecht Ambiental, que está fazendo aí o esgoto sanitário aqui na cidade de Blumenau, né? E o senhor está determinando, através desse projeto de lei, que será analisado pela casa, né, que uma agência reguladora ou a própria agência Agir, né, faça a fiscalização das obras e, a partir dessa fiscalização,
é que seja cobrado aí, então, o esgoto das pessoas. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esse seu projeto de lei. Olha só, Marcão, o consumidor, quem paga, não foi chamado para participar da privatização. O consumidor só é chamado para pagar. E ele também não faz parte desse contexto de fiscalização. O que nós queremos? Nós queremos que a Odebrecht Ambiental, que faz esse trabalho maravilhoso, que está nos colocando entre as cidades do país que mais tem trabalhado para ter esgoto. Ou seja, nós estamos no topo daquelas cidades que mais estão regularizando a questão do esgoto. Estávamos lá embaixo. Lá embaixo. Então, foi um salto maravilhoso e nós vamos logo sair na imprensa nacional porque esse trabalho merece o nosso cumprimento. Está sendo pago? Está. Mas as outras cidades também têm que pagar. Agora, eu quero que esse pagamento, através desse projeto, ele seja também respeitado. Então, quando a Odebrecht Ambiental terminar uma obra, ela vai ter que ter o aval de uma agência que é criada por lei, que é aquela que autoriza o aumento, que é aquela que fiscaliza os contratos, não tem legitimidade para dizer, ó, esta obra está liberada. Ou seja, a recuperação da camada asfáltica, né, danificada pela Odebrecht para colocar o esgoto, vai ter que estar, na minha opinião, no mínimo como estava. Agora, eu acho que a Odebrecht Ambiental podia dar um banho nisso aqui. Podia dizer, ó, a gente gosta de Blumenau e deixar mais bonita como estava. Então, deixar como estava não passa da obrigação. Então, nós queremos que antes da Odebrecht ser autorizada a cobrar a taxa do esgoto, a agência reguladora, que a gente chama de AGIR, dê um parecer dizendo que a obra de recuperação da camada asfáltica está, no mínimo, igual como estava. Agora, torço e acho que a Odebrecht teria condições de dar um prêmio para essa Blumenau, né, que tanto tem contribuído no sentido de deixar as ruas danificadas para colocar o esgoto mais bonitas do que elas estavam. Vereador, esse projeto o senhor deu entrada na semana passada. Semana passada. Está tramitando. Vai tramitar, né? Certo. Vai enfrentar uma série de obstáculos. Agora, eu quero que a sociedade fique sabendo certo. que ela não está abandonada, certo. que ela tem condições de fiscalizar. E também sou partidário da criação de uma comissão para que a gente fiscalize a qualidade do material utilizado pela Odebrecht, para que quando terminar, né, a concessão da Odebrecht, as coisas não estejam em condições de terem que ser jogadas fora. Então, eu quero saber da qualidade. Então, vou sugerir que a Câmara crie uma comissão permanente, né, para fiscalizar esse material que está sendo usado. O maior, né, nível de reclamações junto à Polícia Militar aqui na cidade de Blumenau é com relação ao sossego, é com relação a barulho realizado pelo vizinho, enfim. Essa é a maior reclamação da população hoje em dia. E o senhor, a partir desses números e dessas informações, o senhor entrou aqui na Câmara de Vereadores com a criação do programa Silêncio Urbano. Esse programa passou, foi feita audiência pública, foi feita discussão com as polícias militar, civil, com a própria comunidade. E esse programa acabou sendo aprovado pelos parlamentares e foi regulamentado pelo Executivo. E na semana retrasada, ele acabou tendo o aval aí agora e já está valendo aqui na cidade de Blumenau. É uma vitória do vereador César João Sim? Não, absolutamente é uma vitória da Câmara, da sociedade, do Executivo. Quem ganhou foi o povo. Você colocou muito bem, nós tivemos o envolvimento da Câmara de Vereadores, participação de todos os vereadores, nós tivemos o envolvimento do Executivo, podia ter vetado, né? O Executivo colocou à disposição da Câmara de Vereadores toda a estrutura jurídica da Prefeitura no sentido de salvar o projeto. O projeto inicialmente era inconstitucional. Ah, mas vocês fazem lei inconstitucional? Fizemos, nós temos que ter coragem, nós não podemos nos acovardar. Quando é bom para o município, nós temos que fazer. Essa é a lei que tem que servir de exemplo. Era absolutamente inconstitucional. Tanto é verdade, Marcão, tanto é verdade, blumenauense, que nós fizemos uma lei aprovada aqui pela Câmara e depois nós fizemos uma outra revogando. Estava errada? Não, estava ousada. Quando é em benefício do povo, nada é errado. Você pode dizer que é ousado. Então, é uma lei maravilhosa. Vai servir de exemplo para o país todo, né? Porque foi uma engenharia jurídica. Eu nunca participei na minha vida pública de uma lei que tivesse tanto envolvimento, tanta participação e, principalmente, tanta vontade de fazer com que ela fosse cumprida, que ela fosse colocada em vigor. Então, nós temos que agradecer aqui a Polícia Militar,
Eu tenho sempre dito, a Polícia Militar podia ter dito o seguinte, ó, nós temos já trabalho que chega, nós não disponibilizamos de efetivo, de material humano para fazer cumprir mais nenhuma lei. Não, o que foi dito pela Polícia Militar, façam a lei e nós vamos cumprir. Então foi feita a lei, a Prefeitura, através de deliberação do prefeito, colocou à disposição, como eu disse, a assessoria jurídica toda, e lá na Secretaria de Finanças da Prefeitura foi feito um trabalho silencioso que tem que ser aplaudido. Lá foi criado um cronograma, que é como a multa vai ser aplicada. Quem vai aplicar a multa é um funcionário da Prefeitura, não é a Polícia Militar vai fazer um auto de constatação, porque ela não tem legitimidade para aplicar multa. O vereador não tem legitimidade para dar poderes para um funcionário estadual para aplicar multa. Então foi feito um programa de aplicação da multa e um cronograma da cobrança da multa. Tire o cavalinho da chuva, né? Quem for multado vai pagar, porque se não pagar, vai para a dívida ativa, vai ter o nome colocado no cadastro de inadimplentes e vai ser executado. Agora, nós não queremos multa, nós queremos alcançar o objetivo da lei, que é garantir o sossego às pessoas que merecem esse sossego. Pois é, a partir de agora, quem fizer barulho, ultrapassar os limites, qual é a punição? A punição é R$ 450 de multa, mas ele, para receber essa multa, ele vai ter que rescindir, ele vai ter que ser abusado, ele vai ter que ser desrespeitoso. E essa lei, Marcão, você que é blumenauense, ela tem uma coisa espetacular. Na verdade, nós assinamos na semana passada o convênio, ou seja, agora a Polícia Militar está legitimada para multar. Até agora não estava. Certo. E as reclamações cederam, sucumbiram, baixaram. Por quê? Porque o povo é ordeiro, o povo sabe que o sossego das pessoas é fundamental. Então, estava extrapolando, faz parte, a alegria faz extrapolar. Agora, a partir do momento em que se diz chega de barulho, de confusão, de abuso, a sociedade se adaptou a essa nova realidade. Eu chamo isso de efeito pedagógico. Então, a lei, antes de entrar em vigor, ela conseguiu fazer com que as reclamações diminuíssem bastante. E logo, logo, Marcão, nós vamos dizer o seguinte, né? As reclamações contra a perturbação do sossego alheio eram as que mais, né, ocupavam a Polícia Militar, porque logo, logo elas não vão fazer mais parte desse contexto. Eu queria deixar registrada aqui minha satisfação e dizer também que foi uma vitória sua, do blumenauense, através dessas suas representações, da Câmara Municipal, do Executivo Municipal, através do prefeito Napoleão Bernardes, e principalmente da nossa querida Polícia Militar, que comprou a briga e vai fazer cumprir a lei. Na semana passada, olha que coisa maravilhosa, a Polícia Militar estava reunida, dando curso para ver como é que ia fazer cumprir a lei, sem esquecer do aspecto fundamental, que é aquele penal. Então, a Polícia Militar até agora só podia cuidar da perturbação do sossego alheio sob o aspecto criminal. Agora vai cuidar sob o aspecto administrativo, podendo multar. Você vai ter orgulho disso, porque você vai ver logo, logo, a maioria dos municípios brasileiros, não vou falar nem de Santa Catarina, copiando a nossa lei para poder acabar com a perturbação do sossego alheio. Como era aqui em Blumenau, a maior preocupação da Polícia Militar também é na maioria dos municípios brasileiros. O vereador César João, sim, para encerrar, o senhor que é líder do governo na Câmara, a gente ouve aí algumas pessoas não contentes com o governo municipal, algumas pessoas fazendo avaliações não tão positivas da própria administração do governo municipal. Para encerrar o programa Fala Vereador de hoje, o senhor que é líder do governo na Câmara, qual é a avaliação que o senhor faz do governo Napoleão Bernardes? É positiva, por isso eu sou líder, né? Então, o governo reconhece com muita humildade que os 2 primeiros anos foram difíceis, foram de dificuldade, foram para acerto da casa, e a casa foi arrumada. Agora o governo está deslanchando, só não vê quem não quer. O governo está deslanchando. Na Secretaria de Obras nós temos mais de 50 obras em andamento. Só no sistema mutirão, que são 150 ruas que vão ser asfaltadas, nós temos 30 em andamento, né? Muitas delas já licitadas. Então, essa questão do mutirão está deslanchando. Nós temos a questão de desatar os nós de muitas obras que estavam trancadas. Você pode acompanhar ali, ó, os corredores da Ricardo Gheorghi, da Bernardo Scheidemann, da Gustavo Zimmer, professor Jacoyenche, e Johann Hades, os Vinvar, estão todas sendo asfaltadas até o seu final.
Então, isso é uma vitória do povo blumenauense, é a prova de que o governo está deslanchando. As últimas semanas foram várias inaugurações nesse sistema mutirão. São 17 ruas que vão ser beneficiadas com obras de contenção de encostas em razão das dificuldades geográficas do nosso município. São 9 pontes que vão estar em execução, algumas delas já executadas. E quando eu falo a obra aqui, o recurso está garantido, né? Enrocamento do Ribeirão Garcia. Quanto nós gastamos para deixar ele com segurança, para não causar prejuízo? O cuidado com o Ribeirão Fortaleza, com o Ribeirão da Velha, né? Na educação, a educação começou este ano com 40 obras de recuperação de escolas. O SAMAI nunca investiu tanto. Aliás, você observou uma coisa, que não teve tanta reclamação quanto o SAMAI nesse ano? Isso é fruto daquilo que está sendo realizado. E por que não falar da saúde? Marcão, a saúde sempre esteve no topo das preocupações do blumenauense. Hoje, lá na Praça do Cidadão, nas 10 principais causas de reclamação, a saúde não está entre elas. Então, a saúde passou a deixar de ser prioridade para o blumenauense. Precisa avançar? Se às vezes tem um exame para fazer, uma operação para fazer, não sai, mas isso é pontual. No contexto, elas caíram muito. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde construiu 4 novos postinhos, né? E está em reforma de mais 13, reformou mais 13, e uma coisa que é fundamental, o atendimento prorrogado das 21 às 24 horas no AG das Itopavas, da Velha e do Garcia. Agora vai entrar logo, logo o da Fortaleza. São mais de 30 mil blumenauenses que foram atendidas no seu bairro sem precisar vir para o centro. E as parcerias? Está sendo começado o setor 4 da Vila Germânica, uma empresa, uma cervejaria, vai investir 6 milhões, vai construir um pavilhão. Isso é fruto da competência do governo. As obras invisíveis que eu falei, que são essas que não aparecem muito, tipo da saúde, do SAMAI, lá da Praça do Cidadão, né? E tem mais. É a prefeitura mais transparente do país. Você pode não gostar da administração, mas você vai ter que reconhecer uma coisa: o Blumenau está entre as cidades mais transparentes do país, onde tudo aquilo que acontece está na internet. Onde está indo o seu dinheiro? Quantos funcionários tem? Quanto esse funcionário ganha? E outra coisa que é fundamental também é a seriedade. Nós temos trabalhado em cima da seriedade. Eu tenho visitado algumas secretarias e dá para sentir a preocupação de cada funcionário em fazer valer o seu dinheiro, em respeitar o seu dinheiro, em respeitar o seu tributo. E nós estamos entre as melhores. Você pode até dizer, não está muito ruim. Então, entre as piores, nós somos a melhor. Nós estamos em 7º lugar na geração de emprego. São empregos humildes, simples, mas é cidadania. Não interessa o quanto você ganha, interessa que você esteja empregado para se sentir valorizado, para se sentir importante, para poder olhar para a família, olho no olho. Quando você está desempregado, você sucumbe. Então, nós somos a 4ª cidade do país melhor para poder criar os nossos filhos. A cidade, que foi até chamada no início de cidade capim, voltou a ser cidade jardim. Estão ali as flores para ser vistas. Claro, tem gente que não vê a flor, não vê a rosa, só vê o mato. Tem gente que num buquê de rosa vê só o espinho, não vê a rosa. Isso faz parte, né, desse contexto todo. Então, é importante que a sociedade se conscientize disso. E com orgulho, o governo deslanchou, vai dar orgulho para nós, e eu, como líder do governo, queria mais uma vez chamar a atenção para você dessa questão da transparência. Quem é transparente merece nossos aplausos. Pode até errar. Agora, esse governo tem batalhado e tem feito um esforço muito grande, eu sou testemunha disso, senão, como ex-promotor de justiça, jamais seria líder de um governo que não valorizasse a seriedade. Então, nós estamos fazendo um esforço para que o seu dinheiro, repito, seja valorizado, para que você saiba onde é que está sendo aplicado o seu dinheiro e para que nós tenhamos as obras que nós esperamos que o Executivo faça e que nós merecemos
que o Executivo faça. Tá certo. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar com o senhor também em outras oportunidades. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe nós todos. Vereador César João Sim foi entrevistado de hoje no Fala Vereador. O Fala volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.